De demônio ele virou Deus, né? Vamos lá. Devemos, entretanto, afirmar de início que eles existem. Quem existe? O diabo. Então, eles são espíritos sem corpos, anjos decaídos, rebeldes, que atuam na humanidade desde o princípio, com a finalidade de destruí-la e afastá-la de Deus. Então, veja que o diabo ele tem dois objetivos: destruir a humanidade e afastar o homem de Deus. Esses anjos decaídos têm enganado os homens há milhares de anos nas religiões mais remotas, tais quais o vedismo, o brahmanismo, o hinduísmo, há 2000 anos antes de Cristo. Já se encontram evidências da sua existência, né? Ora repudiados como verdadeiros demônios, ora adorados como deuses. Tanto nas religiões nativas da África, né, como também nas egípcias, nas hindus, né, nas babilônicas e outras religiões, os demônios têm sido evitados ou adorados. No Brasil, em seitas como o voodoo, a macumba, a quimbanda, o candomblé ou a umbanda, os demônios são adorados, agradados ou servidos como verdadeiros deuses. No espiritismo sofisticado, eles se manifestam mentindo, afirmando ser espíritos de pessoas que já morreram, ou seja, médicos, poetas, escritores, pintores, sábios, entre outros. Fazem-se também passar por espíritos de pessoas da própria família, dos que se encontram nas reuniões quando são invocados, para prestar caridades ou receber uma doutrina. Lá em Apocalipse 12:7 até o 9 diz assim: houve peleja nos céus. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, uma vez era um anjo de luz, mas por rebeldia, por invejar a Deus, por querer a glória de Deus, foi banido dos céus e lançado aqui na terra. E é como eu falava hoje pela manhã. Quando Lúcifer ele foi lançado aqui na terra, ele não chegou aqui dizendo para os homens da seguinte forma: pessoal, cheguei, sou Lúcifer e vim aqui passar uma temporada aqui na terra. Sou o diabo. Ele não falou isso, não foi? Ele não se declarou ser diabo. Apenas ele veio com a intenção de querer afastar o homem de Deus. Ele veio com a intenção de edificar aqui na terra um reino. Edificar aqui na terra um reino onde ele pudesse ser adorado, né? Ele quis estabelecer um reino para que ele fosse adorado, porque imagina, lá nos céus, ele visualizando a glória de Deus e, sabe, olhando que as estrelas, o céu, a lua, tudo adorava a Deus, tudo dava glória a Deus. Então a inveja dele foi tão grande que ele quis ser igual a Deus. E por causa dessa situação, ele foi expulso de lá. E ele não veio sozinho. Ele trouxe consigo a terça parte dos anjos. E aqui na terra, ao chegar, ele elaborou as religiões. Para cada tipo de ser humano, para cada camada da sociedade, Satanás e seus demônios, eles, né, estrategicamente, eles fundaram as religiões. Então, tem religião
que acreditam piamente que são deuses, que o diabo é Deus. Por quê? Porque a forma como ele se apresenta diante das pessoas. Como eu falei, ele não chegou aqui na terra dizendo: olá, eu sou o diabo, tenho um chifrinho, uma cauda e um tridente e vim para destruir a terra. Ele não foi assim. Pelo contrário, a própria palavra de Deus, a própria Bíblia afirma nas escrituras sagradas que ele é como um anjo de luz, né? Ele se disfarça como um anjo de luz para enganar os eleitos de Deus. Isso quer dizer que o diabo ele não vai se apresentar com uma aparência destruída. Ele não vai se apresentar como um deformado. Pelo contrário, ele investe naquilo que é belo, naquilo que tem aparência, começando pela juventude. Porque quanto mais jovens de boa aparência ele puder influenciar, melhor. Porque o mundo, pessoal, o mundo está olhando para a aparência, o mundo olha para o belo. Dificilmente alguém quer olhar para uma coisa feia, não é verdade? Ninguém quer olhar para aquilo que é feio. Geralmente as pessoas são atraídas por aquilo que enche os olhos de cobiça. E nada melhor do que os jovens. Jovens, porque o jovem tem a aparência de quê? Da força, o vigor, né? Tem a boa aparência. Então, assim, os jovens são, na realidade, um foco de Satanás. De primeira linha, de primeiro mundo. Agora, quando ele fundamentou as religiões, né? Quando ele fundamentou as religiões, ele levantou os chamados deuses, como também os chamados santos, porque se nós observarmos bem, existe santo para tudo. Existe o santo A, o santo B, o santo C, a santa do amor, não existe? A santa que cura o olho, o santo que faz aparecer o que desapareceu. Existe até a senhora do crack, né? Na Cracolândia, ela tem uma imagem chamada Senhora do Crack, a padroeira dos cracudos. Entendeu? Então existe santo para tudo, né? Santo casamenteiro, a pessoa quando quer casar, ela corre para o Santo Antônio, né? Quando ela vê uma tempestade na rua, corre para Santa Bárbara, aí grita Santa Bárbara, né? Aí corre para São Sebastião, para Cosme e Damião, não é? Os gêmeos, porque aí vamos lá acender. Então assim, existe santo para tudo. E isso não é igual no ocultismo. Tá com problema na vida sentimental? Corre para Oxum, mãe do amor. Tá com problema financeiro? Procura Oxóssi, procura Ogum. Ah, tô com causa na justiça. Vai lá para Xangô. Ah, tá doente? Procura o Mulu. Aí, o que acontece? Cada situação que a pessoa passa, ela tem uma entidade para recorrer, para resolver aquela situação. Então, o diabo não é bobo. Ele mesmo cria o problema na vida da pessoa, ele mesmo, né, observa a pessoa, ele vai explorar sempre a inclinação do ser humano, a fraqueza, a cobiça, aquilo que a pessoa tem tendência a se inclinar com mais facilidade, e é aquilo ali que ele vai explorar, é ali que ele vai investir. Porque ele conhece a fraqueza do ser humano. Assim como Deus conhece as nossas fraquezas, o diabo também sabe quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas cobiças. Aonde ele pode tocar no ser humano. Porque o primeiro passo dele é estudar o ser humano, observar o comportamento daquela pessoa para ele poder investir nela. Para depois ele entrar em um grau de dominação e depois de possessão. Então, o diabo, ele investe no ser humano, para que o ser humano possa adorá-lo. Ah, mas o diabo não dá nada para ninguém. Outra mentira. Dá sim. Quem falou que não dá? Dá sim. Ele não é o ladrão? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele não tem nada dele, porque tudo aqui no mundo pertence ao nosso Deus. Mas, embora ele não tenha nada, mas ele rouba de quem tem.
É aquilo que eu falava, às vezes o filho de Deus vem na igreja, não tem coragem de fazer uma oferta para Deus, nem de 10 reais. Mas o filho do diabo consegue fazer uma matança, um ebó, um sacrifício e comprar uma lista desse tamanho e investir pesado. E depois, como o diabo ele é acusador, ele vai lá diante de Deus, da mesma forma que ele acusou a Jó, ele vai acusar aquele filho de Deus. Não, mas o meu filho, o meu servo tem mais fé que o seu. Por que que ele tem 2 casas? Por que que ele é casado, está bem casado? Não, o seu não tem fé. E tudo é uma questão de fé, pessoal. Aí o filho do diabo vai lá, investe, faz, e como o diabo não tem para dar, ele vai roubar de quem tem. Ele rouba as virtudes, ele rouba a família, ele rouba o casamento, ele rouba o emprego, ele rouba. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Não vem do Satanás. Mas o diabo, embora nele não está o fazer o bem, ele dá algo para os filhos dele com o objetivo de fazer justamente roubar a fé daquela pessoa. Se a pessoa está com uma enfermidade, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a pessoa, ele vai fazer com que aquela pessoa seja curada aparentemente. Vai entrar em acordo com os demônios que estão agindo naquela saúde, vai sair de uma parte do corpo, vai entrar para outra parte do corpo e parece que curou, parece que recebeu o livramento, mas não é nada disso. Às vezes aquela doença até passou para um outro familiar, às vezes passou até para um animal da tua casa e aquele bicho morreu. Morreu o cachorro, morreu a calopsita, morreu o gato. Por quê? Porque o diabo não tem nada para dar. Então, ele finge que dá, ele finge que cura, porque ele é um enganador, pessoal. E com isso, ele vai sendo adorado, ele vai sendo venerado e vai enganando a multidão de pessoas. Amém? Na sexta-feira santa não teremos a aula presencial, só teremos aula online. Amém, pessoal? Aula online. Não faltem, tá bom? Eu vou estar de manhã na primeira reunião, mas não vou dar o curso, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, nas tuas mãos entregamos mais essa aula, meu Pai. E te pedimos que o Senhor venha abençoar, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, a cada um desses teus discípulos. Meu Pai, obrigado por essa oportunidade, por poder, meu Pai, divulgar a palavra, as verdades do Senhor, que elas possam alcançar as camadas da sociedade, possam alcançar, que esse estudo possa alcançar, meu Pai, a multidões de almas, de vidas que precisam conhecer a verdade, e que elas sejam tocadas por essa verdade, de forma, Espírito Santo, que, sabe, meu Deus, elas se libertem, meu Pai, de todas as obras do diabo, de todas as ciladas, de todos os enganos. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, pessoal, na próxima sexta não teremos a aula, mas na outra sexta a aula presencial normal. Tá bom?